sejam bem-vindos. Eu sou o Cláudio. E vocês estão no canal Quero Muito. Hoje falaremos um pouco sobre essa moedinha de 50 centavos ano 2020. Lembrando que é uma moeda circulada e, como sempre, ajudará para falarmos sobre anomalias presentes. Apresentaremos nesse vídeo 1. Descritivo da moeda. 2. Tabela com tiragem de todos os anos da segunda família do real. Segunda tiragem. 3. Definiremos e explicaremos as anomalias. 4. Valores de catálogo dessa moeda para o ano de 2020. Não precificaremos as anomalias. Moedas 50 centavos segunda família. Valor facial 50 centavos. Período de circulação. Em circulação a partir de 24 de junho de 2002. Diâmetro 23 mm. Espessura 2,85 mm. Peso 6,80 gramas. Material aço inoxidável. Segunda tiragem da segunda família do real. Ano da produção e tiragem. Em vermelho teremos as moedas de 50 centavos da segunda família com menor tiragem, seguidas por amarelo com tiragem um pouco maiores. Em laranja a tiragem com a letra A, produzida na Casa da Moeda da Holanda. Já em verde as moedas com tiragens altas. E a nossa moeda ano 2010 está em azul. Observação: as linhas que apresentam apenas o ano indicam a produção da Casa da Moeda do Brasil. As linhas que apresentam o ano seguido de uma letra indicam a produção de outros cunhadores. Anverso: em azul, efígie de José Maria da Silva Paranhos Júnior. Em amarelo, dísticos, Brasil e Rio Branco. Reverso: em vermelho, valor. Laranja é data ou era. Em verde, alusão ao pavilhão nacional. Agora que já conhecemos um pouco sobre essa moeda, vamos às anomalias presentes nela. Alguns a chamam de boné, porém o nome correto é cunho centrado. Além, é claro, da famosa e sempre mal explicada batida dupla. Apresentaremos detalhes em fotos e também passaremos a definição correta, pois essa anomalia apresenta diversas formas diferentes. Prestem atenção, nem tudo que é apresentado como batida dupla realmente é batida dupla. Vamos às seguintes definições: 1. Cunhagem descentrada. 2. Batida dupla. 3. Duplicação de máquina. 4. Matriz de cunho duplicada. Prestem muita atenção nas informações a seguir. Cunhagem descentrada ou off-center-streak, chamado comumente no Brasil pelo apelido de boné, por comerciantes e leigos, pode ocorrer em um ou em ambos os lados da moeda. O cunho bateu com o disco não posicionado corretamente na virola, peça que segura o disco pelas bordas no ato da cunhagem. As cunhagens descentradas podem variar em diversos graus. Considera-se uma peça boa para coleção aquelas onde no mínimo 5% do design da moeda não fora cunhado no disco. Abaixo disso, é considerado como uma peça regular. É também preferível aquelas peças que ainda apresentem a data visual cortada do véu. É um erro muito importante por ser praticamente impossível reproduzi-lo fora do ambiente da Casa da Moeda e recebe encapsulamento e graduação pelas empresas graduadoras de moedas. É um dos melhores e mais valorizados erros de cunhagem que o numismata deve buscar para sua coleção. Batida dupla ou double streak é bastante óbvia, simples e primeira vista. Durante o processo normal de cunhagem, um disco em branco é atingido uma vez pelos cunhos de anverso e reverso, e em seguida a moeda é ejeitada. Se uma moeda não for ejeitada corretamente, será atingida novamente pelos cunhos. As moedas podem ser inclusive atingidas várias vezes, ocorrendo batidas triplas, quádruplas, etc. e receberão estes nomes, conforme o número de batidas, e em diversos ângulos distintos daqueles da primeira batida. As batidas duplas podem ocorrer totalmente dentro do disco, ou atingindo somente uma parte do disco, mas sempre em ambos os lados da moeda, anverso e reverso. Todos os elementos do design do cunho são visíveis. As batidas duplas são sempre anomalias importantes. Duplicação de máquina ou machine doubling ocorre quando um dos cunhos se movimenta durante a batida, fazendo dupla impressão dos elementos do design na moeda. O efeito de duplicação nesse caso é suave. Não existe simetria na impressão e não existe separação nos elementos duplicados. Nesse erro os cunhos, anverso e reverso, batem na moeda apenas uma vez. Matriz de cunho duplicada ou bidoubled ou ainda doubled de
Anomalia: cunho com elementos de design duplicados. Identificado também como cunho duplicado, matriz de cunho duplicado ou duplo gravado. Esses erros são identificáveis principalmente pelo padrão. Se repetem em muitas moedas. Os traços duplicados normalmente são espessos, com formato arredondado. Algumas vezes chegam a se desconectar dos elementos originais. Nesse erro, os cunhos fêmeas produzidos, anverso e reverso, batem na moeda apenas uma vez. Essa anomalia pode ocorrer de duas maneiras. No primeiro caso, os elementos do design durante a fabricação do punção positivo, cunho macho, PUB, por erro no design, durante o estágio do pantógrafo, vai copiar ou reproduzir a gravura duplicada num bloco de aço, que será a matriz da moeda de onde será fabricado o cunho macho. Posteriormente desse cunho, a imagem é transferida na batida com o cunho negativo, cunhos fêmea, repassando a imagem duplicada. No segundo caso, a duplicação dos elementos design acontece durante a fabricação do cunho fêmea, e acontece na batida do cunho macho com o cunho fêmea. Muitas vezes a imagem não é transferida totalmente para o cunho fêmea, sendo necessário novas rebatidas. Se ocorrer um desalinhamento, rotação, entre os dois cunhos, podem ocorrer sobreposição, ou a duplicação, nos elementos da imagem. Sigamos com as fotos e anomalias presentes. Antes de passarmos os valores, 1. Já aprendemos que o termo correto para a moeda boné é cunho descentrado. 2. Também descobrimos que a nossa moeda tem matriz de cunho duplicada ou duplicação de máquina, e não batida dupla. Lembre-se, batida dupla ocorre obrigatoriamente nos dois lados da moeda. Qual será a anomalia correta para essa moeda? Caso ainda não tenha identificado, volte o vídeo e confira. Matriz de cunho duplicada e duplicação de máquina. Gostaríamos da sua opinião. Qual dessas anomalias ela tem? Entenderam os termos corretos a serem usados para essa moeda? Sigamos aos valores de catálogo para moedas de 50 centavos da segunda família do real. Usamos o catálogo Moedas do Brasil. Valores atualizados, 2020. MPC, muito bem conservada, R$3. S, soberba, R$8. FC, flor de cunho, R$10. Lembrando que os valores de catálogo servem como referência para as negociações, e que esses valores podem alterar para mais ou para menos durante a negociação. Esses valores são para uma moeda comum. Acharam muito ou pouco? Façamos essas contas. 3 dividido por 50 centavos igual a 6. 8 dividido por 50 centavos igual a 16. 10 dividido por 50 centavos igual a 20. Olha isso, até 20 vezes o seu valor parcial. Isso porque não foram agregados valores pelas anomalias, mas eles são acima dos citados para moedas comuns. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.